Na era das canetinhas emagrecedoras, como que a obesidade afeta a saúde mental? Ou como que o desequilíbrio na saúde mental pode afetar a obesidade? Quem será que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar. A ciência mostra que os mecanismos biológicos reais envolvidos no processo da obesidade vão além do psicológico e do comportamental. Os estudos indicam que a obesidade está associada a processos inflamatórios crônicos, que vão liberando substâncias e que podem interferir diretamente no cérebro. Além disso, a obesidade também pode causar desequilíbrios hormonais e metabólicos. Essas alterações estão relacionadas diretamente ao maior risco de ansiedade, depressão, entre outras alterações de humor. Vamos lá. A má alimentação através do aumento da quantidade e da baixa da qualidade de alimentos como gordura, ultraprocessados, toxinas, né? E de forma compulsiva, vai levar a um aumento da glicose. Com o aumento da glicose, né, dentro dos vasos sanguíneos, aumenta também os picos de insulina. E com isso, picos de insulina leva ao aumento de gordura, principalmente aquela gordura abdominal. Tá? O aumento da gordura abdominal vai levar a um processo de resistência à insulina. O que quer dizer isso exatamente? A insulina fica tentando, né, se ligar às células do nosso corpo e não consegue. A célula ela fica indiferente à insulina, resistente à insulina. E aí a glicose não consegue entrar dentro da célula. Um outro processo dentro desse ciclo de maus hábitos, né, que vai levar a todo esse processo de adoecimento, é a questão do estresse crônico. E aqui eu dei o exemplo como álcool, tabaco, sedentarismo, né? Sono inadequado, as pessoas às vezes passam noites no celular, estresses, traumas do dia a dia. Todo esse processo leva a um aumento do cortisol e, por consequência, uma inflamação crônica, que também vai contribuir para a resistência à insulina. A inflamação crônica, por si só, já leva a um processo de disbiose intestinal, que é quando, né, as bactérias do nosso intestino, as bactérias boas, começam a entrar nesse processo inflamatório e aí começa a permitir a permeabilidade de toxinas, né? Toxinas que a gente ingere, que era para passar direto pelo trato gastrointestinal e ir embora nas fezes, com esse processo de disbiose, elas passam a penetrar novamente no nosso sangue. E aí, esse processo de toxinas no nosso organismo, né, interfere diretamente na regulação da serotonina e da dopamina. Bom, esse processo, por si só, já gera fadiga, insônia, depressão e ansiedade. Esses sintomas fecham o ciclo com a compulsão, porque quem está mais depressivo, ansioso, vai, consequentemente, comer mais de forma inadequada, como a gente viu esse processo. A resistência à insulina afeta as etapas biológicas, além de piorar o componente psicológico, como a culpa, a baixa autoestima, a baixa motivação para mudar, e com isso fecha todo o ciclo vicioso. E agora falando sobre os possíveis tratamentos da obesidade junto com as doenças mentais, segundo essa revisão da literatura, a cirurgia bariátrica ainda é o tratamento mais eficaz para a perda de peso sustentada a longo prazo. Mas o impacto da cirurgia bariátrica na saúde mental é muito complexo. Os resultados revisados dos pacientes após o primeiro ano de cirurgia mostraram sim uma melhora significativa nos sintomas depressivos e também na qualidade de vida em cerca de 60% a 80% deles. Porém, a cirurgia ela pode gerar novos desafios psicológicos. Por exemplo, o fenômeno da transferência de vícios, quando a pessoa substitui o vício da comida, por exemplo, por outras substâncias, ou quando começa a surgir comportamentos e hábitos nada saudáveis. E sono, hein? Bom, o tratamento dos transtornos de sono, que são frequentemente associados à obesidade, demonstrou um efeito positivo significativo na saúde mental. Ou seja, quando ocorre uma melhora dos transtornos do sono, os resultados que foram obtidos foram a diminuição da fadiga, a diminuição da irritabilidade, dos transtornos depressivos, e isso indica que, obviamente, a melhoria da qualidade do sono é um fator de impacto diretamente na saúde mental da população obesa. Outro fator que influencia toda essa cascata de eventos é a disbiose intestinal. Os estudos mais recentes sugerem que o tratamento por meio de dieta rica em fibras, né, ou com o uso de probióticos específicos, pode ser uma ferramenta complementar para a saúde mental. Embora os dados ainda sejam preliminares, a modulação dessa microbiota reduz a inflamação sistêmica e, como consequência, melhora o humor, atacando o problema na raiz biológica.
A revisão aponta que a relação entre a obesidade e a saúde mental não pode mais ser ignorada ou tratada como uma sequela secundária. É um ciclo bidirecional, onde a informação biológica e o estigma psicossocial, eles se reforçam mutuamente. É crucial a gente reconhecer que a perda de peso sustentada depende da estabilidade psicológica e vice-versa. Essa complexa causa da obesidade nesse movimento bidirecional extrapola o comportamento e o estilo de vida. Então, ele engloba a neuroinflamação induzida pela gordura, né, principalmente a gordura abdominal, em conjunto com a disfunção hormonal causada pela resistência à insulina. Todo esse estado inflamatório que afeta diretamente o cérebro chama a nossa atenção para a necessidade de abordagens de tratamento da obesidade que vão além da mera contagem de calorias. E as crianças, hein? Bom, falando sobre as nossas crianças, a obesidade na infância e na adolescência merece atenção especial. O estigma que ela traz e o bullying nessa fase tem um impacto duradouro na formação da identidade e na formação da autoimagem. Aumentando com isso os riscos de transtorno de imagem corporal, que, por exemplo, um deles é a anorexia, e, além disso, aumentando também as disfunções psicológicas na vida adulta, como, por exemplo, a baixa autoestima, aquele sentimento de menos valor. Esses fatores também aumentam o adoecimento na fase adulta, além de dificultar a busca por cuidado de forma adequada. Por isso, a obesidade tem que ser considerada como uma condição multifatorial. Ela envolve o corpo, o cérebro, as emoções e o contexto social. Compreender essa relação é essencial para um cuidado mais humano, mais integral e baseado em ciência. A saúde não pode ser fragmentada.